Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do grupo Seagull, aulas de inglês, né? Não é bem uma aula, né? Mas não é, né? Que a gente não segue uma sequência, mas hoje estaremos vendo um vídeo, tá? Onde é falado e é escrito em inglês. Eu achei interessante por ser um assunto diferente, né? Assim, que foge do comum, mas ao mesmo tempo não é um assunto super mega difícil. E já vamos na prática, né? Não vamos escrever nada, mas durante o vídeo, conforme ela for falando, vamos parando, estudando a frase, ou as frases, né? Porque às vezes pode falar mais de uma frase numa mesma tela. E é onde a gente vai treinar a pronúncia, a leitura, né? A escrita, o entendimento de como escreve, a pontuação, a acentuação e etc. Espero que gostem. Eu tentei deixar curto, né? Justamente para ser prática e direta. E é uma abordagem diferente, né? Porque realmente ensinar inglês não é fácil, né? Engajar os alunos. Mas estou tentando ajudá-los. Vamos ver se eu consigo. E é isso. Fiquem agora com o vídeo. Até a próxima. Sigam. Olá pessoal, bem-vindos a mais uma mini aula. Passei a chamar de vídeo ao invés de aula, né? Porque não segue bem uma sequência. E coloquei 3 porque eu acredito que seja a ordem aí, né? Apenas para ter uma numeração. E hoje eu resolvi fazer uma coisa um pouco diferente, né? O listening e reading, na verdade, isso é até inclusive conhecido pelo inglês assim como um substantivo, né? Que é o ouvir, o listening, reading, né? De ler, e o writing, que seria de escrever. Então, como a gente não vai escrever hoje, a gente só vai ouvir e ler, porque vamos ver um vídeo que ele é falado em inglês e tem a legenda em inglês. É um vídeo, não tem nada a ver o assunto, assim, aleatório, porque eu estava vendo e achei interessante, por estar tudo em inglês, inclusive com legenda. E fala de um assunto, assim, aleatório, que não é aquela coisa, assim, muito complexa e também nem tão boba, tá? Mas eu vou ter que explicar para vocês um pouco sobre o assunto. Vamos direto aqui para ver o que a gente vai ver hoje, né? Então, o idioma, né, que é o que ela fala, e a legenda estão em inglês. Então, a cada frase, né, cada telinha, eu vou pausar, vou traduzir, né, e ali a gente já vai ver o teórico, já explico, por que assim tá escrito assim, por que tá escrito assim. E também vamos focar no vocabulário e pronúncia. E também, né, a questão, por exemplo, do entonação, né? Então, você fala assim, uma coisa você fala assim, você tá bonita hoje. Outra coisa você fala, nossa, você tá bonita hoje. Esquece o nossa, né? Isso é português. Ou então, assim, em inglês seria assim, oh, como você está bonita hoje. Cada um tem, cada idioma, né, português, inglês, tem sua entonação, é diferente. Então, no inglês também, né? E por isso que às vezes é até perceptível quando um brasileiro está falando, por conta da entonação, né? E do sotaque, essas coisas e tal, né? Mas não é o foco também, não ficar perfeito nisso, né, gente? Eu só tô comentando. Aqui o foco vai ser o quê? Falar de um assunto aleatório, que é uma personalidade, que chama INFJ. Eu até abri já a descrição para vocês entenderem, né? Se você assim, nossa, não entendendo nada desse vídeo. Mas é o que eu falei, é um assunto aleatório justamente para a gente fugir do mais do mesmo. Então, deixa eu ver. Aqui, o vídeo é esse aqui, ó. Porque o INFJ é o pior pesadelo de um narcisista. Eu achei interessante por conta do INFJ e quis assistir, só que ele tá todo em inglês. E aí foi quando veio a ideia. Bom, o narcisista, eu acho que é mais fácil das pessoas saberem o que é, né?
aquela pessoa manipuladora, controladora e etc. Não é o foco. E ENFJ, que eu acho que é mais difícil das pessoas saberem, que é um tipo de personalidade. Então, a psicologia, uma das funções, digamos assim, dela, né, ou atividade, enfim, tarefa, não sei como falar, objetivo, né, é estudar sobre o comportamento humano, né, e sobre personalidades, etc. Até o último que eu soube, eles encontraram 16. Só que então, por estar em português, eu achei que era diferente, mas não é. Provavelmente as siglas são em inglês, né? Então, eu abri aqui a definição. Ó, INFJ é um tipo de personalidade, segundo a tipologia MBTI, indicador tipo Myers-Briggs, que significa introvertido, né? Que é o I. Noção é aquela pessoa que mais racional, vai. O feel, que é de feeling, né? Sentimento, ele fala. Mas seria essa coisa do feeling, que não sei se vocês já ouviram esse termo. Mas às vezes fala assim, eu tenho um feeling, aquela coisa assim, eu tenho uma sensação, um sentimento que algo é errado, sabe? Assim, a gente fala feeling em inglês, né? E julgador, né? Mas é no sentido que, eles são frequentemente chamados de advogados, né? Mas não que é a formação, tá? Por isso que tá entre parênteses. Ou, entre parênteses de novo, ou aspas, desculpa, idealistas, conhecidos por sua natureza sensível, né, por isso aqui o fio, idealista, que seria talvez o julgador, alguma coisa assim, ou a noção, né, e busca por significado e propósito na vida, né? Tem a parte julgadora, aquela questão da... julga coisa errada e tudo mais. Então, ligando o assunto, né, que tem a ver, né, porque o narcisista, ele tem essa tendência de manipular e tal, né? E aí o INFJ, por ter uma personalidade um pouco diferente, ele como se ele lesse o narcisista, e aí por isso o título me chamou atenção, entendeu? Porque que é o pior pesadelo. Aí eu quis entender, né, o que o INFJ tem de diferente que é ruim para o narcisista. Então aqui a gente já começa, né? Os narcisistas costumam ser, o winning é de... o tradutor, gente, perfeito, né? Eu gosto de todas, praticamente todas as palavras eu sei, mas algumas eu fico na dúvida. Mas essa eu tenho quase certeza que é isso mesmo. De pedinte, de ficar persuadindo. Ops, chorar. Ó, ganhando. É tipo isso. Ele vai, como adjetivo, seria um vencedor, né? Um substantivo. Ele é sempre vitorioso, né? Aqui de novo. Atraente, sedutor. Aquela coisa que eu falei, meio que não era bem isso, né? Mas um pouco a ver. Então vamos lá. Então aqui, vamos lá, já isso também é um pouco de teórica. O narcisista é até o T. Aqui esse S é porque é plural, tá? Então, primeira coisa, plural, porque tem um S no final. E por isso é usado o ar, certo? Plural, ar. Então a gente está falando de várias pessoas, né? Os narcisistas, e lembre que no inglês não se usa, né? Os. Eles já vão direto para, assim, narcisistas, né? Então, são narcisistas. Então, assim, o are seria de ser, estar, né? Ou ele é, ou ele está. O used to, eu ia falar used, né? Used to não é a tradução, então, pode acho que até ser considerado um phrasal verbo, não sei. Mas não é o tipo de palavra, né? No inglês, ou uma junção, né? Que aqui no caso é o used to, que não é o literal, tá? Então, porque o use tem em inglês que é de usar, né? Não tem nada a ver nesse caso aqui. Aí você vai falar, eu uso, usar no passado, o to, né? Então, porque significa outra coisa. Sempre que você vê use to, quer dizer que ele era acostumado a fazer, costuma ser,
por exemplo, eu costumava nadar. I used to swim, por exemplo. Eu costumava nadar, por exemplo, sabe? Então, aqui, ele quer dizer, né? Os narcisistas são normalmente ganhadores. Seria mais ou menos isso. E aí você vê o ING, rapidamente, parênteses para a aula técnica. Ele pode estar indicando tanto ação, né? Então, swimming, swimming também é substantivo. Por exemplo, running, né? Correndo, é ação. A gente pode comparar com o nosso gerúndio, né? Que é sempre que a gente fala fazendo, indo, só que é nesse caso aqui. Porém, ele às vezes também pode ser um substantivo, que aqui nesse caso ele costuma ganhar, né? Costuma ser um vencedor, costuma... Porque, ó, win é de ganhar, certo? Então, quando eu falo winning, eu tô querendo dizer o substantivo do ganhar. Seria mais ou menos isso. E aí, lá, você vê que a tradução ele traz várias, né? Ganhador, vencedor, que quer dizer pra gente, no geral, a mesma coisa. Então, vamos aqui. Narcissists are used to winning. Então, narcissists are used to winning. Ela tem até um sotaque voltado um pouco pro britânico, mas não é tanto o sotaque. Narcissists are used to winning. Então, narcissists are used to winning. Você vê que ela deixa como se fosse o peso maior da pronúncia no winning. Ó. They know how to twist the truth. Control the... Narcissists are used to winning. They know how to twist the truth, control the story, and get inside someone's head. Então, they know how to twist the truth, control the story, and get inside someone's head. Agora vamos para a teórica. Eles sabem como o twist é de mexer, né? Então, depois eu volto para as outras, eu vou falar as mais incomuns, tá? Palavras que eu quero dizer. Então, eles costumam misturar, nesse caso, então, seria manipular a verdade, né? Mudar a verdade. Porque o twist seria de bagunça, né? Enfim, control the story, então ele controla a história. Então, veja também que temos diferença, ó. History é uma coisa, é igual no português. A gente tem história com H, e aí a pronúncia em inglês é history, e tem history, é diferente, ó. History, né? História é uma coisa de um fato, né, que aconteceu. E history é algo do passado, né, das guerras, de como descobrir o Brasil, tudo exemplo bem generalizado, assim. Aí, vírgula, and get inside someone's head. Então, lá, head é cabeça, someone é alguém ou qualquer pessoa, né? E aí o apóstrofe S, a tal dificuldade nossa do brasileiro, né? Por quê? O S aqui, ele indica possessão. Possessão no sentido meu braço, minha perna, nesse sentido. Então, se eu vou falar da cabeça de alguém, né? A cabeça é uma possessão, né? Você tem a cabeça. Então, ele vai falar o S, então, someone's head. Então, na cabeça de alguém, de qualquer pessoa, das pessoas, nesse caso, né? Que aqui nesse caso ele não quer dizer várias pessoas, tá? Não é plural, senão ele colocaria só um apóstrofe. Por isso não ia ficar SS, não pode. Aí nesse caso, se ele fosse falar de várias pessoas, só que ele quer falar da possessão, no caso, ele teria que tirar esse S daqui e ficaria só o apóstrofe, para não ficar SS, né? Então aqui ele está falando de uma pessoa. Então ele consegue entrar na cabeça de alguém, ponto, né? E o get inside porque o get inside, porque não só enter, né? Que enter é de entrar, que não, né? O get inside quer dizer assim, ó, conseguir entrar, né? Então o get é de conseguir, é de obter, é de alcançar, né? Então vamos lá, o they, né? São eles,
know, então por isso não temos a mudança do verbo, não, né? Então, how é como, né? Então, eles sabem como mexer com a verdade. Aqui tem o assim, né? Com a verdade. Aí, uma vírgula, controla a história e, então, no português, existe também, né? O vírgula e o e. Mas, normalmente, bom, depende da situação. E consegue entrar na cabeça de alguém. Então, agora a pronúncia, eu vou tentar falar. Lógico que não como ela, mas mais próximo. They know how to twist the truth, control the history, and get inside someone's head. Então, você viu que eu já falo diferente um pouco, né? Twist the truth. Narcissists are used to winning. They know how to twist the truth, control the story, and get inside someone's head. But when they meet an INFJ, everything changes. Não sei se vocês notaram também a questão você já falou accent. Gente, você gosta de falar inglês e português, não virou uma bagunça. O acento, pronúncia e tal, né? Não a pronúncia, o acento mesmo, né? Aqui fugiu a palavra. Ela, no history, ela falou bem comprido, né? Quando a gente vai voltar para ver essa, né? Depois dessa, aí a gente ouve de novo, para vocês separar. Aí aqui então but when they meet but when they meet an INFJ, everything changes. Então reparem aqui, everything é tudo. E por que tá no plural, change? Porque podia, o verbo mesmo é change, né? E por que tá no plural? Porque tá falando de várias pessoas. E aí aqui, então, é o mas, né? Quando, né? Que é o when, eles conhecem aí o porquê o AN, porque vem antes de uma vogal. Aí, vírgula, tudo muda. O meet, por exemplo, também tá assim porque é they, né? Se fosse I, seria meets, né? She meets, desculpa, o I meets também. Então vamos voltar ao outro para vocês ouvirem mais uma vez. But when they meet an INFJ, everything changes. INFJs are built differently. Então, você viu, ela fala changes, ela dá, parece que sempre a última, né, palavra de uma frase, ela dá uma entonação. Aí aqui ela tá falando INFJ, então essas são as pronúncias das vogais, né, porque isso é uma sigla. E aí veja que tem um Szinho pequenininho, porque ela tá falando no plural, ela tá falando das pessoas que têm INFJ. Elas são construídas diferenciadamente, se for traduzir no literal. Mas no português nós falaríamos são construídas de forma diferente. Elas simplesmente usam diferentemente, né? O que é mais comum mesmo em inglês. E o build, o verbo no infinitivo, né? Que é no seco, né? Que a gente fala, seria de construir, né? E seria o build, não T, com D. Então aqui seria como se fosse um passado, certo? Porque tem a regrinha lá, build, né? Que é o presente, passado, futuro, né? Tem um negocinho assim, a tabelinha lá do inglês, acho que todos já ouviram falar. Então, assim, como eu estou falando que... mas vai falar, mas eles são construídos. Não quer dizer que é passado. Realmente, não quer dizer. Está falando que são construídos, né? Não está dizendo eles foram. Senão aqui estaria no passado. Está falando que é presente. Eles são construídos. Ela só está dizendo, assim, como eles são feitos, né? Então, agora eu falei assim, eles são feitos... aquilo ali é feito de metal. Eu falei, o feito seria passado, não é? Em português.
Normalmente deveria ser feito, não coube. Mas seria mais ou menos nesse sentido, de passado, só que é uma característica, né, digamos. Their mind sees through masks. Então, ó, their mind, então assim, tem o they, que é eles, né? E o their é como se eu estivesse falando assim, o mind é de mente, tá? Mente não é de mentir, não, é mente da mente. Então, tá falando assim, ó, a mente deles, né? Por isso que ela usa o their. Então, como se eu estivesse falando assim, a sua mente, a mente deles. Então, como que eu faria deles? Não teria como, né? Então, eles usam their mind, então quer dizer, a mente deles. Deles quem? Dos NFJs. Aí, sees, tá vendo? Então, o verbo é see, de ver, né? Só que eu tô falando de quem? Deles. Então, eu uso o S, novamente. Então, as suas mentes vêm no plural. Through, ou seja, através. Essa palavra é um... Deixa eu ver, eu não sei definir. Ai, peraí, não vou passar. Então, essa palavra é através, não tem um plural, não tem nada, ela é assim, né? E a máscara, né, mask, e porque o S, porque é plural, então a mente deles vê através das máscaras, e o das aqui tá como se fosse multido, né, porque olha a frase como se fosse em inglês, ó. Suas mentes vêm através máscaras. Não fica estranho? Agora, se eu falo em inglês, through masks. Pra mim, é que eu já tô acostumada, mas pra mim é tão óbvio falar through mask, que eu já sei que é através das máscaras. Eu não penso no das na minha cabeça, quando eu penso, entende? Então, isso é uma das coisas que pra gente também, a gente que fala brasileiro, né, que fala português, é de entender, de entrar na mente, mas em inglês é isso. Para falar de alguém, o fulano, a fulana, eles nunca usam o THE lá, que é o D. E a gente também, eu tive essa dificuldade no início, e isso também. Aí coloca às vezes um monte de off, né? Off, é o D, né? E eles não tem tanto disso, entende? Vamos ver só mais uma aí, pra não ficar muito grande a aula. Their heart feels what's real. Essa é legal. Ó, de novo, their, ou seja, deles, coração, heart é coração. Coração deles, feels é de sentir, ó, o S por quê? Porque é eles, né? What's real. Aqui não é de possessão, tá? Porque aqui tá falando real, certo? Então, real você não possui nada. Então, esse S seria o quê? A abreviação do quê? Do is, que é o to be, que é o quê? E ser ou estar. Então, ele sente o que é real, só que tá com apóstrofe. Para vocês verem as diferenças também do apóstrofe. Só que, assim, isso é com o tempo, né? Com o contexto da frase. Mas como eu vou saber quando é isso? Quando você vai com o tempo, conforme você for treinando. Por isso que é muito legal ver, assistir vídeo, ouvindo, né? Antes eu fazia muito de ficar voltando e repetindo. Até hoje, eu tô vendo filme até com alguém, assim, se passa alguma coisa no filme, eu fico repetindo uma palavra diferente, sabe? Fica achar doida. Mas, cara, vocês já viram alguém ficar bom em alguma coisa sem treinar? Ou sem estudar, sem praticar? Não tem como. Até pra levantar, a gente caiu várias vezes. Mas é isso, gente. Eu queria, né, poder ver o vídeo todo aí pra passar pra vocês, mas tô tentando aí ficar em vídeos curtos. Aqui eu ia colocar os pontos principais. Eu acho que eu diria que sobre vocês, assim, se tiverem alguma dúvida na parte da possessão, né, que é com o apóstrofe lá, a parte de mudar, de inverter, né, quando for
adjetivo. E acho que para esse vídeo é isso, né? De repente vocês vão ficarem ouvindo, praticando, falando com ela junto, né? Enquanto ela fala lá. E é isso. Espero que tenham gostado. Tentarei fazer mais ou menos desse estilo. E aí, se quiserem comentar, eu vou ficar agradecido, sugerindo, né, alguma coisa. E é isso. Vou ficando por aqui, continuo voltando. Sigam aulas de inglês ou mini dicas de inglês. E até a próxima. Nos vemos lá.